noite, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam bem, porque eu vou precisar de um pouco de atenção de vocês hoje, sabe por quê? Semana passada, vocês viram a importância que tem o professor na vida de cada um de nós. E hoje nós vamos falar dele, aquele que foi o maior de todos os professores. Jesus. Está aí na tela para você. Jesus, o maior dos mestres. E essa aula foi preparada pela tia Carla e por mim. Então, galerinha, para começar, vamos fazer uma prece inicial? Convido a todos a elevarem o seu pensamento até a espiritualidade amiga. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome. Que Seus ensinamentos façam morada em meu ser. Que eu consiga ser melhor a cada dia, aprendendo e praticando o amor e a caridade, corrigindo-me as faltas e dando força para vencer as vicissitudes. Que Suas palavras sejam luz em minha vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminho, e se Jesus é o maior dos mestres, a gente precisa saber por que ele é chamado de mestre, não é verdade? E mestre, como você pode estar vendo aí, é aquela pessoa dotada de um excepcional saber, que ele tem uma competência, um talento em qualquer ciência ou arte. Ele é o indivíduo que ensina. Então, todo aquele que tem essas características é denominado mestre. Bom, e por que Jesus então seria o maior dos mestres, né? Vamos começar a dialogar um pouco sobre isso. Jesus, dos mestres, né? Ele é o mais importante. E isso ele é dado mais como o mais importante por quê? Por causa do momento em que ele viveu, da força que tinha as suas lições e do fato dele ter vivenciado, né, todos os seus próprios ensinamentos, né, os seus próprios sermões. Ele não é Deus, mas recebeu as palavras diretamente do Pai, pois ele afirma assim lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 49. Ele diz assim: não falei de nenhum modo de mim mesmo, mas meu Pai, que me enviou, foi quem me prescreveu, por seu poder, o que devo dizer e como devo falar. E Jesus, quando ele veio ao mundo, não era comum na época dele as pessoas falarem de respeito, perdão, amor, tolerância, caridade. Tudo isso que você está vendo aí na sua tela são conceitos que Jesus deixou para nós aqui naquela época. E você vê que hoje se fala muito sobre isso. Fala-se muito sobre ter respeito, sobre praticar a caridade, sobre ser tolerante com o nosso amigo e irmão e principalmente do amor que temos que ter uns para com os outros. Então veja que não é à toa que ele é o mestre dos mestres. Como que uma pessoa ensina uma coisa que na época ninguém levava em consideração, isso há mais de 2000 anos, e até hoje esses ensinamentos dele são válidos e nós nos esforçamos tanto para poder aprender, não é verdade? Jesus é mestre por excelência, porque ele foi o exemplo vivo dos seus próprios ensinamentos, né? Nenhuma das atitudes do mestre contrariou o que ele dizia. Aqui não existe aquele negócio de faça o que eu digo e não o que eu faço. Não.
Ele dizia como deveríamos proceder e ele procedia da forma com que ele havia falado, né? Ele exemplificava era com suas ações, com seus ensinamentos. Tudo que ele fazia, ele tinha autoridade moral indiscutível para aquilo. E é preciso lembrar que os ensinamentos de muita gente que veio depois de Jesus se baseiam exatamente na mensagem dele. Uma delas é o próprio Espiritismo, que ele é alicerçado na moral cristã, ou seja, seguimos os ensinamentos do Cristo. Está vendo como que ele realmente é o mestre? Ele não é um mestre à toa, não. Bom, olha aí na sua telinha. Como ensinava Jesus? Então nós vamos ver aqui a partir de agora qual que é a metodologia que o mestre Jesus aplicava para que esse conhecimento que ele deixou para nós há mais de 2000 anos perpetuasse até hoje. Vamos ver? Olha lá, o modo de ensinar variava de acordo com as circunstâncias e pessoas. Para cada caso, usava um método próprio e adequado. Usou de perguntas, sermões, histórias, conversas, parábolas, discussões, dramatizações, lições objetivas, planejamentos e demonstrações. Galerinha, se formos elencar tudo o que ele usava como recurso para poder ensinar, nós vamos ficar aqui bastante tempo. E ele estava corretíssimo por fazer isso, porque afinal de contas, dependendo do público e o que ele queria ensinar, ele tinha que usar uma determinada metodologia, pois afinal de contas o objetivo era que as pessoas que estavam ali com ele aprendessem. E só seria possível se ele fosse o mais objetivo, o mais claro, o mais sucinto e o mais explicativo possível. Assim é que ele ia conseguir ser entendido por aquele povo que estava ali ao redor dele. Então, se fossem adultos, era de uma maneira. Se fossem crianças, era de outra maneira. Então, ele sempre modificava a sua forma de ensino de acordo com aquele que escutava os teus ensinamentos, né? E uma das formas, e agora vamos ver que as formas, né, de como que ele ensinava, uma delas é por parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava. Ele utilizava desse método a fim de facilitar a compreensão do povo e para que as pessoas lembrassem de seus ensinamentos com mais facilidade. Usava termos, costumes, situações do cotidiano das pessoas, né? Como as videiras de uva, o casamento, o filho pródigo, o mar, os peixes. Ele usava tudo isso como exemplo para poder formular as suas parábolas, né? Ele usava de perguntas e diálogos, né? Questionava, fazia pensar a respeito das atitudes e situações que se apresentavam no cotidiano das pessoas que viviam naquele lugar, né? E ele usava também do exemplo. Jesus dava o exemplo no dia a dia, sendo um modelo a ser seguido. Em todas as situações, suas atitudes eram sempre de amor, respeito, caridade e perdão. Então ele usava ele próprio para ensinar, ou seja, os exemplos das atitudes dele eram ensinamentos para nós. Ele também usava de sermões, né? Que são discursos mais longos, onde ele visava a elevação moral e espiritual dos que estavam ali ouvindo, né? Através da reflexão dos seus ensinamentos. E destes sermões, o Sermão do Monte é o mais famoso. E nele contém muitos
dos mais importantes ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, a gente viu um pouco sobre quais eram os recursos que Jesus usava para ensinar e por isso que ele se tornou o mestre que é, né? E agora a pergunta que vem aí na telinha para vocês é essa aí, ó. A quem Jesus ensinava? Jesus ensinava falando ao povo, ensinou para multidões, para grupos, para pessoas, né? Então, ele atendia a todos os requisitos. Ele podia falar para 1 milhão de pessoas, como poderia ensinar para um pequeno grupo, para uma pequena sociedade, como também para apenas um indivíduo. Ele, com certeza, com esse monte de recursos que ele utilizava para ensinar, não tinha turma, né, de alunos com o qual ele passava dificuldade para poder passar os seus ensinamentos, né? Já que nós vimos qual que era o público que ele ensinava, vamos ver aí agora no próximo slide, ó, onde é que ele ensinava. Olha lá, Jesus ensinava aonde? Ele ensinou no templo, nas sinagogas, nas casas, nas praças, nas estradas, no deserto, na praia. Não tinha local que ele não ensinava. Não se era necessário ir para a escola para poder aprender com Jesus, pois afinal de contas, qualquer que seja o lugar que ele estava, ele ia passar uma grande quantidade de ensinamentos, né? Jesus não exigia lugares sofisticados para ensinar. Em qualquer lugar, sempre que alguém necessitava dele, ele estava sempre pronto para ensinar. Ele fez de um barco a sua tribuna, fez das estradas a sua sala de aula, dos montes a sua plataforma, colhendo a própria natureza, né? Ilustrações vivas para cada um dos seus ensinamentos. Tudo que estava ao redor do mestre era motivo para eles ensinar algo àqueles que estavam em torno dele, né? O que Jesus usava para ensinar, né? Como nós havíamos dito, tudo que estava à volta dele era servir de exemplo para ele começar a ensinar. Então tá aí, ó. Ele usou coisas comuns, né, para ensinar o sal, a luz, a água, o pão, o fermento, a semente, os pássaros, as flores, o arado, a rede, o vento, a porta, a ovelha, o curral. Tudo que estava na frente dele, ele tirava um ensinamento para poder passar para os seus discípulos, para os seus seguidores, para o povo que estava ali, ávido de conhecimento e necessitado desse carinho com que o mestre ensinava. Não é não? Então tá aí, Jesus, o maior dos mestres. Jesus foi o espírito mais puro e luminoso que encarnou na Terra. Ele é o modelo de perfeição que nós devemos seguir. Ele combateu os preconceitos da época, as rivalidades de raça, desmascarou a hipocrisia dos fariseus, dos orgulhosos e dos egoístas. Ele animava os fracos, consolava os aflitos, expulsava os espíritos maus e ensinava os pecadores a se regenerarem. A pureza do seu fluido, juntamente com a sua vontade de fazer sempre o bem, produzia até curas maravilhosas. Então você vê que não é à toa que ele é chamado de o mestre dos mestres, né? Olha a quantidade de coisas que ele conseguia fazer e ensinar e a quantidade de recursos que ele utilizava ainda, né? Muito bacana isso, não é? Ele é o maior médico que conhecemos, pois ele veio trazer o remédio para a nossa cura espiritual.
Jesus mostrou que Deus é soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude, de misericórdia, que perdoa aquele que é pecador, arrependido, e dá a cada um segundo as suas obras. Jesus ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está aqui nessa terra, mas sim no reino dos céus, e ensinar-lhes o caminho até o caminho que conduz até lá. Uma vez Jesus disse assim: devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. E foi através dessas palavras que ele conseguiu resumir todos os deveres do homem para com o seu semelhante, o seu próximo, sendo essa a expressão mais completa da caridade. Ele escolheu 12 apóstolos, dentre eles pescadores, pobres e humildes, e lhes recomendou anunciar a boa nova, que é a palavra de Deus, por toda a humanidade. Os ensinamentos de Jesus estão contidos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, escrito pelos seus discípulos. Então você vê que ele ensinou, como mestre que era, vários outros aprenderam e multiplicaram esses ensinamentos através das Escrituras que nós temos acesso hoje. Então, galerinha, tem dúvida de que esse foi um dos maiores professores que nós já tivemos e que ele, através da espiritualidade até hoje, nos encaminha ensinamentos cheios de luz que nos alimentam a alma? Bom, galerinha, para encerrar então, convictos agora de que não existe mestre maior do que Jesus, vamos encerrar fazendo uma oração? Convido a todos a elevar o pensamento até nosso mestre e fazer essa prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. E que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor. E que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Essa é uma prece psicografada por Chico Xavier. Então, que assim seja, graças a Deus. E é só isso, turminha. Espero que vocês tenham compreendido bem os ensinamentos do mestre e até a próxima aulinha. Abraço, tchau, tchau!